Hoje o nosso encontro ele será sobre as aplicabilidades do FME no setor de mineração e durante o webinar, o Danilo e o Guilherme eles mostrarão a atualização do FME em toda a cadeia produtiva dos processos minerários da Vale. Tenha um ótimo webinar e obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Obrigado por essa participação. É uma pequena apresentação. Bom, meu nome é Danilo de Lima, sou diretor comercial da Solution. Usamos aí o FME há mais de 15, 16 anos, trazendo melhorias nos processos dos nossos clientes, entendendo todos os problemas e apresentando as possíveis soluções. Aí, Guilherme, se quiser se apresentar, Guilherme. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer ao pessoal da Solution aí pela parceria sempre. Meu nome é Guilherme Brandani, eu sou geógrafo, especialista em geoprocessamento, com mestrado na área lá na UFMG. Estou trabalhando agora aqui no núcleo de geoprocessamento, né? A gente vai estar explanando um pouquinho sobre o que é o núcleo dentro da Vale e das importâncias do FME. Eu sei que vai ser um tempo meio reduzido para a gente passar um pouco de tudo, né? Mas eu já deixo aí meu contato, se vocês precisarem, a gente sempre está trocando figurinhas aí, referente a esse tipo de tecnologia. É sempre importante para a gente. Beleza, obrigado, Guilherme. Então, a gente vai abordar uma pequena introdução que a gente está fazendo agora, depois falar sobre a mineração, utilidade dos dados, FME na gestão de dados, do campo ao escritório, projeto mineral, aí entra o Guilherme, né, falando do projeto mineral, o GIS mineral em si, qual a sua importância, o que eles fazem e o que o FME trouxe de vantagens ali. Ele vai apresentar alguns apps, alguns aplicativos que foram desenvolvidos aí em parceria com a Solution para atender aí o departamento ali específico do Guilherme. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a mineração ocupa uma posição muito importante como atividade econômica aqui no Brasil. Aqui, o FME não poderia ficar de fora, né? Por quê? Porque esse setor, aonde tem dados, o FME pode muito bem estar ali, ocupando ali um espaço muito significativo, muito interessante para essa questão dos dados espaciais, tabulares, né? Então, ali na questão dos dados, nós colocamos ali 4 pontos interessantíssimos, cruciais ali no processo da mineração, na exploração dos recursos minerais, que é a identificação e mapeamento dos recursos, quando as empresas, né, mineradoras coletam seus dados espaciais, diferentes fontes de dados, diferentes softwares, né? Então, você tem dados ali de sensoramento remoto, perfurações, amostras de solo, dados geológicos. E tem dois, o monitoramento ambiental, você gerenciar os impactos ambientais significativos ali no meio ambiente, né? Então, você tem as questões regulatórias, ambientais, que você precisa estar atento para que você possa reduzir riscos e desenvolver aí estratégias. O 3, planejamento de minas, que é muito importante aí quando a gente está falando de dados da mineração. No planejamento de minas, você tem a otimização da localização das operações das minerações, né? Colocamos ali a localização das minas. Vários fatores têm que ser levados em consideração, né? Por exemplo, ali os fatores geológicos, os fatores geotécnicos e, é claro, os fatores ambientais. No item 4, a atividade regulatória. Então, assim como outros tipos de segmentos do mercado que existem órgãos regulatórios, na mineração também você tem a necessidade de geração de relatórios que atendem aí os requisitos. Então, também pode muito bem entrar nessa seara aí também para dar liberdade para você poder gerar esses relatórios, né? De acordo com padrões, de acordo com as atividades, os regulatórios. Então, a geração de relatórios detalhados para atender os requisitos regulatórios. E para quem não sabe do FME, a possibilidade, né, de criação de relatórios. A gente está falando de PDF, a gente está falando de CSV, PowerPoint, HTML, então, as extensões de relatórios, Word, a gente consegue muito bem tratar os dados, adequando ali as normas e fazendo a geração dos relatórios, indicando aonde tem possível problema, onde eu tenho que mandar uma determinada equipe, né? Quando a gente fala de gestão de dados, a gente está falando de FME. Da prospecção mineral ao escoamento da produção, indo já aí na parte de logística, encontrar o caminho mais próximo, a plataforma FME, pessoal, é capaz de fazer o quê? De prover algumas soluções, até o
Guilherme vai estar apresentando para nós, algumas delas ali desenvolvidas na Vale, para toda essa cadeia aí. Então, a gente está falando, né, uma gestão, né, inteligente dos seus dados. Por quê? Como existem vários departamentos no setor de mineração, vários tipos de dados são gerados, vários tipos de dados são consumidos. E o FME está aí como um centralizador de formatos, integrador de dados, data quality, isso tudo aí que nós conseguimos fazer uma gestão inteligente dos dados, né? Então, aqui no caso, integração de dados. Não existe uma ferramenta mais preparada, né, de integrador de dados aí, igual a FME. Por quê? Porque eu consigo atender vários departamentos dentro de uma mineradora, dados espaciais ou não, isso eu estou falando de mais de 550 formatos, permitindo fazer essa integração de maneira geral. Pego os dados de vários departamentos, integro dentro da FME e vou fazendo ali todo o processamento, toda a validação e gerando um banco de dados limpo, organizado, higienizado, né? Ele é customizado de acordo com a necessidade do cliente. Aí, nesse segundo desenho aqui, nesse segundo ícone desse slide, a gente tem um centralizador de dados. Que é o quê? Uma vez que nós integramos, vamos centralizar os nossos dados, vamos deixando de uma maneira organizada, sendo assim, os dados que estão localmente na minha máquina, posso deixar esses dados centralizados na minha máquina, posso deixar centralizados no servidor da minha empresa, da minha companhia, ou dados que estão em cloud também. Ponho ali no FME de comunicadores, integradores com os dados, que eu posso armazenar na nuvem, né? Bancos de dados, passo ali a URL, login e senha, passo ali as credenciais, ele vai submeter os dados, levando em consideração ali também, tentando otimizar o tempo desse processo de upload, assim como o processo ao contrário, o processo de download, se eu precisar me conectar a um banco de dados que está na nuvem, trazendo essas informações e trabalhando nelas. O terceiro item aqui é a qualidade de dados, data quality. É a padronização dos dados, né, da mineração, os dados ali que eu preciso higienizar. No FME, a gente consegue fazer essa higienização em várias etapas, validando o esquema dos dados. A validação tem que ser tipo de geometria tal, área. Se não for, aí a gente toma uma decisão validando o esquema, validando a topologia, relacionamento espacial entre os dados, geometria, atributos, validar qual o tamanho do determinado atributo, né? Então, você tem a questão da higienização, retirar a acentuação, deixar todo mundo em caixa alta, caixa baixa, tudo isso aí por meio de transformers já pré-definidos, prontos no FME. Item 4, muito importante, a rastreabilidade dos dados, né? As informações completas, desde a coleta até a entrega ali dessas informações. Então, você consegue, gerando no FME, tabelas ali, armazenando os históricos das ações, desde a concepção ali, né, da criação daquele dado, né, que foi coletado na mina, que está lá em real time. Você consegue fazer esse tipo de captação, né, de monitoramento também, e armazenando esse histórico em uma tabela, armazenando esse histórico em um dos formatos, os 550 formatos que a FME consegue trabalhar. A criação de um banco de dados GEL, então você cria o banco e vai imputando essas informações, vai inserindo, vai fazendo update dessas informações, essas atualizações, né? Então, é a possibilidade de alimentar um banco GEL de acordo com suas classes, com as suas tabelas. Você consegue ali ler, escrever, né? No caso, a gente está falando da criação de bancos de dados aí, espaciais, não espaciais, dentro desses 550 formatos aí. Tudo que vocês imaginarem de bancos de dados, o FME tem ali para trabalhar. Está falando de SQL, ArcSDE, né, conexão com ArcGIS, preciso me conectar ao ArcGIS online e trazer as informações das sirenes, ao SQL, Post, tudo que vocês imaginarem de bancos de dados, o FME tem essa capacidade e esse trabalho aí de conexão. E, por último, as integrações com APIs. Então, tem a possibilidade de integrações com APIs em várias fontes de dados, né? Então, você tem ali transformers que lhe possibilitam fazer integrações. Integrações ao quê, Danilo? Basta você ter a URL, colocar as credenciais dessa URL, né? E trazer para o mundo do FME. Trazer ali para o interior do FME e começa a trabalhar com aqueles dados. Isso é bem tranquilo no FME.
tanto no processo de download, upload, listar os arquivos dentro de um sistema via API. Danilo, esses dados, essas informações, geralmente, que estou coletando em real time, elas vêm em JSON, elas vêm em XML. O FME, isso daí não tem problema, até porque você dispõe no FME de transforms para tratar esses formatos de comunicação, JSON, XML, então você consegue trabalhar sem nenhum problema quanto a isso daí. Você só precisa ter o URL, credenciais, se conecta ao FME. E uma coisa muito interessante do campo ao escritório, que é o quê? Precisa eliminar os papéis dos operadores que estão em campo. Eu quero uma comunicação do pessoal que está lá na mina, coletando algumas informações, e essas informações, elas, o estado da mina, né? Todas as informações, latitude, longitude, o mapinha, o croquis, quero fazer o upload. Eu quero, em real time, mandar essas informações para o pessoal que está no centro ali de operação. Então, você tem ali dentro do produto do FME, o quê? O FME Mobile. Pessoal, o FME Mobile é um aplicativo tanto para iOS quanto para Android, que lhe possibilita se comunicar com fluxos. Então, você constrói um aplicativo, detalhes, não precisa saber nenhuma linguagem de programação. Essa construção que a gente fala é segura, arrasta, solta, dentro do FME Flow, dentro do FME Server. É isso. Aí você coloca o logo, tal, você coloca as chamadas do seu fluxo, e a pessoa, o técnico, o operador, o usuário que estiver lá no campo, ele pode acionar o aplicativo e começar a mandar as informações. Vou mandar cookie, vou mandar a posição geográfica. Legal, Danilo, essa configuração é muito simples, mas eu quero fazer uma integração a partir do WhatsApp. A minha empresa tem um grupo do WhatsApp que vai se comunicando, o pessoal que está lá na mina. Eu gostaria que a FME lesse esse canal do WhatsApp, começasse a startar fluxos, eu pegasse, ou uma outra possibilidade, pegasse essas informações do WhatsApp, mandava para o pessoal do escritório, ou armazenando as informações no banco de dados, você consegue via API do WhatsApp, do Telegram, Twitter, Slack, Microsoft Teams. Então, você tem essa possibilidade de gama de integração de comunicadores ali, sem nenhum problema com o FME, lhe dando essa facilidade de comunicação. Nós colocamos aqui um exemplo para mostrar essa questão aí do mobile, simulando um operador que está na mina. Tá? Você lá no escritório coloca o que você quer de entrada. O ID do técnico, o estado da mina, pega para mim a posição geográfica, quero ler um QR Code de um equipamento que está lá, e essa leitura do QR Code é a entrada do meu fluxo, então você consegue preparar isso daí e disponibilizar no FME Mobile. Tá? Aqui nesse exemplo, nós temos ali 3 apps, acionei um de mineração, vou pegar o geoposicionamento dele, né, no mapa, selecionei a opção de geoposicionamento. Eu posso pegar geoposicionamento do meu mobile ou deslocar, né, igual nós vimos ali. E olha, podem prestar atenção que nesse campo obter localidade da mina, você tem essa informação em JSON. Essa informação em JSON, que é latitude, longitude, geometria, que é o ponto, eu poderia desenhar um polígono na tela também, isso é tudo configurado. Então, essa informação é em JSON. Eu tenho um fluxo que está lá no FME Flow, preparado, esperando em real time, você colocar run workspace, executar workspace. Ele vai pegar esse JSON, tratar ele, espacializar esse ponto, tá? Olha lá, data de inspeção, você tem como colocar ali no formato de data, apenas selecionando ali o ID do operador, cada operador tem um ID, ele passou, qual é o status da mina? Está aprovado, está em análise, foi reprovado. Então, Danilo, existem muitas outras informações de mineração que seriam importantes colocar dentro desse app para que o técnico lá da mina possa se comunicar com o escritório. Tudo bem, é bem tranquilo isso tudo. O segredo é o fluxo que você constrói. O segredo é fazer a configuração no FME Form, né? No FME Workbench. É você que vai falar quais são as entradas possíveis. Deixa ele terminar o workspace. Olha lá. Visita realizada? Sim. Então, vocês podem ver ali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas de comunicação com o workspace. Localização geográfica, depois data,
ID, o cara coloca na mão o número inteiro, eu poderia travar isso para aceitar somente integer, né? Ou passar todas as opções de ID possíveis cadastradas na mineradora e a pessoa só seleciona. Então, você tem esse tipo de liberdade para o usuário. Aqui nesse slide, pessoal, nós colocamos ali o projeto mineral, né? As fases de um projeto no setor mineral. Então, você tem a concepção do projeto, a exploração mineral, desenvolvimento, a operação, reabilitação das áreas de meio ambiente. Então, você tem ali informações. Deixa o FME como centralizador dessas informações para gerar os seus dashboards, para gerar os seus relatórios, tudo aí de uma maneira muito interessante. Aqui é uma demonstração, pessoal. Então, a gente tem a Agência Nacional de Mineração, para quem não sabe, ela tem como finalidade promover o planejamento e fomento da exploração mineral, dos recursos minerais aí. E, é claro, incentivar a questão de pesquisas geológicas minerais. Existe um projeto, um sistema de informação geográfica da mineração, que é o SIGMINE, que é uma plataforma online desenvolvida e mantida por essa agência, a ANM, Agência Nacional de Mineração. Então, você tem ali uma interface muito interessante, onde você tem ferramentas de localização, e algumas informações interessantes ali, como reservas garimpeiras. A nossa ideia é fazer uma integração com uma API, que está nessa SIGMINE, trazer para o FME, só para a gente verificar ali quais os processos ativos que são realizados update. Esse projeto ele é atualizado diariamente. Então, como que a gente vai fazer essa integração? Trazer para o FME Form. Aqui, ó, vocês estão vendo o SIGMINE, e eu coloquei aqui, deixa eu só abrir para vocês, no FME 2024 Beta, para vocês verem essa questão da integração dos dados. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um fluxo que está fazendo o quê? Utilizando o HTTP Caller para buscar todos os dados dos processos minerários do estado de Minas Gerais, que estão em ZIP. Esses dados estão vindo lá do SIGMINE, da Agência Nacional de Mineração, e, ao mesmo tempo, estou utilizando um outro HTTP Caller para pegar as reservas garimpeiras para fazer um relacionamento espacial, que também está em ponto zip, também está compactado. Então, essas informações, elas são captadas pelo FMS, se eu schedular no FME Flow, diariamente. Então, tem novidade lá no SIGMINE, a FME vai trazer para nós, com o HTTP Caller e o Feature Reader, tanto para os dados dos processos ali, minerários, quanto para as reservas garimpeiras, elas estão utilizando o Feature Reader para poder trazer essas informações para o FME, porque eu leio com o Transformer Feature Reader, eu recupero essas feições que foram realizadas download anteriormente pelos transformers de HTTP Caller. Se eu clicar aqui em Minas Gerais, ele acabou de fazer o download, foi rapidíssimo, e trouxe todos os processos minerários ali nos polígonos com suas informações. E analisando o SIGMINE, nós temos ali o ano desses processos minerários. Então, eu separei pelo atributo ano, através do Transformer Test Filter, criando portas de saída para mostrar mesmo os processos minerários que foram cadastrados ali, estão cadastrados no ano de 2021, 2022, 2023, 2024. E outros bem mais antigos que não foram filtrados. Se eu realizar cliques aqui no campo do ano, eu tenho 39.405 polígonos que foram cadastrados em datas diferentes, anos diferentes, de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Tem polígonos de 1935 e todas as suas informações, o nome da mineradora, a fase daquela lavra, daquele processo. Então, você tem ali uma integração muito interessante, utilizando o FMEForm para trazer essas informações, esses polígonos, shapefile que estão compactados, .zip, de uma maneira muito interessante ali e rápida, pessoal? Eu estou falando em 12,8 segundos, que é essa facilidade ali do FME em estar conectando a diferentes fontes de dados, localmente ou real-time, gerando insights interessantes para uma tomada de decisão. Bom, pessoal, minha parte é essa. Eu gostaria de passar para o Guilherme Navalli. Guilherme, você compartilha aí? Tá. Primeiro, bom dia novamente, pessoal?
A gente vai estar passando aqui um pouquinho para esclarecer o que é esse núcleo de geoprocessamento, né? Para depois entrar um pouquinho nas apps e explanar, reforçar isso daí que o Danilo acabou de comentar, da importância da utilização do FME e das possibilidades que são imensas, né? Para a utilização dele atualmente dentro da gerência de serviços e governanças de dados geológicos, que é onde se encontra o núcleo de geoprocessamento, tá? Eu acho que é importante a gente falar o que é o GIS mineral, né, dentro da companhia, para sinalizar um pouco da nossa missão, que é desenvolver soluções inteligentes de inteligência geográfica para integração de dados, análise espacial e aplicação das geotecnologias para decisão nas diferentes etapas do processo minerário. Aqui está um pouquinho do nosso time, né? Tem o Rodrigo Lima, que é o nosso coordenador, a Ana e o Ângelo são parceiros da imagem, o Jean é o nosso engenheiro cartógrafo, eu, Guilherme e Vandinha. Então, vê que é uma equipe bem reduzida, mas que traz bastante solução dentro da companhia. Aqui tem uma linha do tempo, é só para exemplificar, eu acho que aconteceu em geral, né? Uns 5, 6 anos para cá, a questão das geotecnologias vem crescendo bastante. Então, não só na mineradora, a gente vê que o mercado em si ele está bem aquecido, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vê bastante demanda e, consequentemente, o FME, por trabalhar bastante com essa questão de tecnologia e ciência de dados, ele vem auxiliando a gente cada vez mais. É o que eu quero tentar focar aqui. O que fazemos, né? A gente tem essa questão das soluções para a integração dos dados geográficos das áreas. Hoje vocês vão ver que, como detentores do Enterprise, né, do GIS Mineral, não apenas a diretoria de geologia e sondagem, que é de onde é que a gente faz parte, né, mas ela se amplia a toda a Vale, quando a gente fala de ferrosos. Então, tem dados de sustentabilidade, reparação, IBM, engenharia, geotecnia e diversas temáticas diferentes dentro desse ambiente, né? Tem a questão, como eu falei, a gestão do ambiente. Isso a gente frisa bastante, o FME vem ajudando muito, porque a gente está ampliando agora as possibilidades do usuário ter mais autonomia dentro do ambiente. Então, para isso, a gente criou várias ferramentas de validação para que a gente consiga, de forma assertiva, dar esse ambiente para o pessoal e que mantenha-se a qualidade. Quando a gente fala qualidade, a gente sempre está trabalhando em duas palavrinhas que a gente fala sempre, né? A questão da rastreabilidade das informações, da gente saber onde é que essa informação vem, e a questão da atualidade das informações também, que além de ser rastreável, a gente tem que mantê-las atualizadas, até para que as pessoas consigam utilizar as nossas soluções de forma assertiva e sem preocupar se a informação está certa ou errada, né? Isso é importante também porque a gente vem trabalhando bastante nisso a partir da criação do núcleo, né? Se vocês olharem lá na linha do tempo, foi de 2023 para frente. Então, uma das dúvidas que a gente tinha era a questão de dar mais autonomia às pessoas para que a gente conseguisse focar mais em geoprocessamento, que seria mais na questão das análises espaciais. Para isso, a gente criou todo um processo para que a gente consiga inserir o dado de uma forma padronizada e conseguir também fazer esse monitoramento da rastreabilidade da atualização do dado para que a gente consiga realmente virar essa chave, né? Não utilizar o GIS com um repositório, e sim como um SIG corporativo, onde é que tem toda a integração dessas áreas, que as pessoas consigam tomar decisão de forma mais assertiva em si, dentro desse ferramental que a gente está trazendo. Tem a gestão dos dados de sensoriamento remoto. Hoje o nosso banco ele tem a parte do banco vetorial e a parte do banco da parte matricial, né, que é onde é que a gente tem as nossas imagens de satélite. Então, a gente tem esse controle também dessas informações. O apoio especializado, que é referente à parte de capacitação também, né, que tem esse link até na parte de construção de especificações técnicas, trazer essa visão mais sênior, né, vamos dizer assim, dessas ferramentas e utilização do geoprocessamento dentro da companhia. E a realização de análises espaciais, que essa caixinha, eu acho que se não for a que a gente foca mais, né, de fazer essa virada de chave, conforme eu falei, de trazer mais o GIS, o geoprocessamento, o potencial ferramental com isso, utilizando o FME, trabalhando menos nessa questão que eu tenho certeza que todo mundo sofre, a questão da atualidade do dado, da dificuldade das pessoas manterem esse dado atualizado, então criando esses mecanismos. Outra coisa importante também é sempre quando a gente fala de sistema, a gente está com um olhar bem atento ao usuário, né? Então, o entendimento do dado e da demanda é essencial para que a gente consiga criá-la e, consequentemente, automatizá-la. Sem objetivo, a gente não chega em lugar nenhum, né? Aí, o que trouxe as vantagens e o uso do FME. Aí, a gente vem essa questão da governança do GIS mineral,
Então, cada vez mais a gente tenta utilizar as ferramentas para que a gente consiga fazer essa governança pautada naquelas duas palavrinhas que eu falei, né, que é a questão da rastreabilidade e da atualização do banco de dados, tentar fazer isso de uma forma mais automatizada, vamos dizer assim, né? Hoje, então, a gente tem processos para qualquer área que queira inserir os dados dentro do nosso ambiente, precisa de passar por esses processos e a gente está fazendo essa questão da automatização de cada fase dessa, para que a gente consiga cada vez mais trabalhar em análise espacial nesse tipo de solução e menos tempo, vamos dizer, perder na questão para manter o banco rastreável e atualizado. Gestão da rastreabilidade e atualização do banco. Automatização de nossa programação de sondagem é uma das ações que a gente está tratando agora, né, que é importantíssima e tem um custo alto para a empresa, que é onde é que, no caso da nossa diretoria, onde é que a gente vai sondar ali. Então, a gente está criando esse processo para que a gente consiga automatizar de uma forma mais célere e rápida, né, para que dê esse ferramental para o pessoal mesmo, que seria basicamente pegar ali onde é que a gente vai sondar e fazer análise de interferência com diversas camadas que estão dentro do ambiente, já considerando que essas camadas elas estão sempre rastreáveis e atualizadas, né? Atualização dos dados de forma automatizada. Eu trouxe 3 exemplos aqui, mas existem vários outros. Eu tentei diversificar um pouco desses exemplos. É o que a gente traz uma app, passa isso para o usuário, quando ele tem acesso à VPN, acesso ao ambiente Vale, ele consegue fazer essa atualização. Dessa forma, ele não precisa o que teria que anteriormente, né? O cara mandar um e-mail para a gente baixar o dado, fazer todo o tratamento do dado no software, no caso no ArcGIS Pro, né, tal, para depois subir o serviço e atualizar essas informações. Então, vocês vão ver que no link, toda essa inteligência, a partir do entendimento do dado, a gente constrói dentro do fluxo, e com isso a gente dá uma ferramenta bem simples para o cara para ele ser feliz ali. Tem a validação de rotinas e a qualidade dos dados, né? Isso é extremamente importante, que a gente trabalha, além de uma coisa que o Danilo frisou, acho que foi muito bem quisto aqui, é a questão da amplitude de extensões que o FME tem, né? Então, a gente, na hora que a gente vai fazer esse mapeamento com o cliente, muitas vezes o cliente ele não tem ideia do dado LGIS, então ele não tem essa facilidade em mexer nesse tipo de dado. Então, a gente tenta ampliar ao máximo. Aí a gente traz a questão do Excel, que é algo que tem muitas áreas que, quando tem essa falta de conhecimento, vamos dizer assim, né? Eles trabalham, então hoje a gente pode trabalhar com a parte do GDB, trabalha com Shape, trabalha com Excel, trabalha com um KML ou com outros tipos que seja mais amigável ao usuário, mas sempre mantendo a integridade do dado e a qualidade do dado também, né? Porque a gente sabe, dependendo de diferentes extensões, além das próprias validações topológica, validação de coordenada e tal. Essa visão, muitas vezes, a gente, por ter essa noção mais ferramental do GIS, não da ciência, sim, da técnica, né? A gente traz isso para as pessoas, né? É uma coisa que a gente vê, às vezes o cara pode, sei lá, ter uma expertise muito grande, uma senioridade muito grande, mas essa noção espacial ainda é muito falha nas pessoas, né? A gente sempre, desse lado dos GIS, a gente pensa, poxa, como tomar decisão se a gente não sabe onde é que as coisas estão de forma espacial ali? Então, isso a gente sempre está trabalhando também, até para a questão de capacitação, de mostrar, desmistificar a simplicidade que a gente consegue ter nesse tipo de ferramenta, trazendo isso para dentro, né, do FME. Tem a questão da integração de dados espaciais e não espaciais. Então, hoje a gente trabalha com dados também não espaciais, espacializando esses dados, mas também faz esse tipo de controle com essa amplitude de 500 e tantos, né? Então, a gente trabalha também com dados do Vulkan, outros tipos de extensões, além dessas 5 que eu comentei. A integração entre sistemas, que é algo muito legal. Hoje a gente faz a integração com um sistema importante, que é o GDMS, é o Sistema Oficial de Sondagem. Então, a maioria dos nossos dados hoje, eles são atualizados, schedulados diariamente. Então, a gente busca lá do sistema. Já existem ações com outros sistemas da Vale que a gente faça essa integração. Então, tem vários sistemas aí de monitoramento de risco, tal, que a gente está trabalhando também, que é algo que é extremamente importante, e a facilidade do FME por ter esse volume de extensões é bem factível, né, a gente conseguir fazer isso. E, consequentemente, a otimização de recursos, né? Tanto recurso para a gente estar automatizando esse tipo de rotina, validando, trabalhando na qualidade do dado, com a recurso de pessoas e questão de retrabalho, que é uma coisa que a gente tinha muito, a gente viu que bastante vem diminuindo. Além do que isso se replica na própria ferramental, né? A qualidade do dado do ambiente, a utilização só tende a crescer. Então, isso a gente acompanha, a gente vê que o GIS, a tendência é crescer bastante,
Até por isso a gente está trabalhando bastante nessa questão da gestão, da governança dos dados, para que a gente tenha, com uma equipe bem reduzida e a utilização só cresce, a gente consiga dar autonomia para as pessoas e mantendo a qualidade do banco. Aí eu vim trazer aqui alguns aplicativos. Aqui tem algumas das soluções, alguns exemplos, eu vou trazer alguns exemplos desses, né, sendo que eu citei alguns, a questão da integração, simplificação topográfica, geração da MDT, no caso, para usar no Vulkan, tá? Conversão em formatos variados, dependendo do que tipo de análise. Então, a gente consegue trazer essa inteligência para a parte ferramental do FME em si, né? Aí aqui como exemplo a gente tem um app que a gente chama, né? Para vocês terem ideia, essa app aqui eu tentei trazer 3 exemplos, mas de forma assim para trazer um pouco mais simplista. Então essa app no caso ela faz conversão, ela na parte do entendimento do dado ela faz conversão para ShapeML e XLS, mas ela é para auxiliar o pessoal da segurança, que é uma área que não tem tanto contato com essa parte de geoprocessamento, mas que precisa dessa informação para auxílio nas inspeções dos imóveis nas áreas, né, da Vale. Então, a pessoa apenas recebe o link. Por aqui, a gente tem toda a inteligência e a construção, né? Muitas vezes eu utilizo até o Miro, uma ferramenta que eu acho muito simplista para a gente construir essa ideia do que a pessoa quer chegar. Inclusive, a gente fala assim da entrada, de como que vai ser essa saída e qual que vai ser o resultado de forma mais amigável para eles, né? Então, a pessoa vai simplesmente, ela clica aqui, ele já vai e dá um link para o download, onde é que ele vai ter todos esses formatos em Shape, KML e XLS das informações da área, conforme a gente foi mapeando lá no Miro, lá atrás com eles. Então, hoje isso é utilizado por todas as áreas de segurança na hora de fazer inspeção. Fazendo um link com o que a gente estava falando na questão de otimização de recursos e tudo, então, antigamente isso daqui era solicitado para o juiz mineral para que baixe uma área específica para que a gente consiga fazer esse tipo de conversão dentro do software em si e passar para a pessoa. E, consequentemente, por uma equipe reduzida, isso teria que entrar dentro da nossa fila para o cara conseguir ter esse tipo de autonomia, né? E aqui a gente já traz a ferramenta e a autonomia para o cara, onde é que ele pode utilizar a hora que ele quiser, só precisa de estar logado na VPN no ambiente Vale, né? Um outro tipo de ferramenta, mas que basicamente, como eu falei com vocês, vocês vão ver que as ferramentas são bem padronizadas. O que está por trás interessante é a inteligência da FML atrás, né? Onde é que a gente faz todo o mapeamento de como é que isso vai ser feito e como é que esse resultado vai ser final ali na mão do cliente, do usuário, que é o mais importante para a gente. Então, essa ferramenta é uma análise que a gente faz diversas informações. Então, a gente tem a sondagem, tem o direito minerar, tem a caixa de pesquisa, a caixa de modelo de recursos, exploratório e litologia. Então, foi feito todo esse mapeamento, onde é que a pessoa vem cá, dá o ok, ele vai rodar toda a inteligência por trás ali dentro do fluxo do workspace do FME, e no final ele vai trazer o mesmo link ali, onde é que a pessoa vai poder ter essa informação. Pra vocês terem ideia, é uma análise simples, né? Onde é que ele pega a sondagem ali e faz toda aquela questão de interseção, e aí ele faz até a construção final, eles pediram para que seja também o Excel. Então, ele vai ter esse resultado e no Excel, que é uma forma mais amigável, onde é que eles conseguem fazer as análises e ter tomada de decisão. Lembrando que a gente sempre trabalha na qualidade do dado do banco, pautado em rastreabilidade e atualização das informações. Então, trazer esse tipo de solução de forma mais amigável, dar essa autonomia para a pessoa que ela pode rodar isso daqui quantas vezes ela quiser, tendo acesso ao ambiente, e conseguir realmente tomar decisão e perder menos tempo naquele processo anterior, né? Que era ter esse tipo de informação na mão para que ele consiga tomar a determinada decisão. E aqui é um app simples, onde é que você passa para a pessoa, aí o que a pessoa tem que fazer aqui? Ela vai simplesmente carrega as informações dos shapes, nesse caso aqui, que ela vai fazer a atualização dentro do ambiente, né? Então, nesse caso aqui, ela pega, simplesmente carrega, ou pode carregar zipado, ou carrega aqui as informações, né? De DM, que ela vai pegar de servidão, aí a gente, todo customizado esse link, então pode ser autoexplicativo, como é que a gente coloca aqui as informações, nesse caso aqui a gente colocou como opcional também, se a pessoa quer atualizar só apenas alguma informação, não necessariamente ela precisa de carregar todas as informações que estão aqui, né? Então ela pega, carrega de forma bem simples, né? Onde é que ela já tem lá o diretório dela, e depois ela vai dar o ok. Daí ele já vai fazer toda a atualização dentro do banco do GIS Mineral. Para vocês terem ideia, deve ser cerca de 15 a 20% dos dados do banco hoje são atualizados com esse link. E a gente traz o quê?
A gente entende essa questão geográfica em si, até porque tem toda uma inteligência ali por trás do FME, não simplesmente, às vezes, é sempre um depara para o banco, né? O nosso banco, às vezes, tem que converter alguma informação, olha lá, ele já atualizou as informações dentro do banco, você pode conferir, a gente faz esse controle dentro do FME Server, que já tem todos os registros, está tudo. Ele já atrela também essa informação de data, né, utilizando o Transformer DataTime, já faz toda essa questão da rastreabilidade, porque todos os dados que a gente tem dentro do banco, a gente sempre tem 5 campos lá, onde é que a gente fala se o dado, de onde é que ele vem, o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, se ele é semanal, qual que é a periodicidade dele, e qual que seria, se ele é público ou restrito, né? E esses 20%, eles vêm mais ou menos em cima dos dados com periodicidade menor. Então, para vocês terem ideia, a gente tem dado que é schedulado diariamente, então, que ele tem essa atualização diariamente, chega a ser dado anual. Então, esse dado anual, todos esses dados a gente acompanha, igual a gente está desenhando agora, como eu falei, a gente já tem o processo dessas fases, né, para se entrar dentro do banco o dado e para que a gente mantenha a qualidade do dado. E está utilizando a ferramenta da FME bastante também, para que a gente consiga automatizar esse tipo e tem um painel, que é o que a gente quer apresentar no futuro próximo, que a pessoa consiga enxergar tudo que ela tem dentro dos dias, dividido por temas, né? Conseguir fazer todo esse manuseio e tomar decisão em cima disso. Legal também é que hoje, quando vai entrar qualquer dado, independente da área, a gente sempre tem muito fixo, toda a nossa equipe, qual seria o processo para ter esse dado dentro do banco. E conforme isso vai entrando cada vez mais redondinho, a gente percebe que mais fácil fica essa questão da gestão do dado, mais autonomia a gente consegue dar para as áreas para que elas consigam tomar a decisão de forma mais rápida e mais assertiva, e mais a gente consegue trabalhar na questão da análise espacial, que é o que a gente quer trazer como núcleo de geoprocessamento. Eu acho que deu para dar uma simplificada legal. Conforme eu falei também, fica aí o meu contato. Eu acho que é extremamente importante a gente sempre ter essa troca, né, com o pessoal. Guilherme, a gente está falando de quantos aplicativos foram desenvolvidos até agora? Hoje a gente tem 45 aplicativos que foram desenvolvidos 45. até agora. Certo. Então, aqui a gente pegou 3 temas, né? Mas existem outros aplicativos com essa questão da atualização do dado, né? Exemplo, a reparação, ela tem um aplicativo de atualização que são 31 camadas, então tem essa questão da análise espacial. É muito do entendimento. Eu acho que o grande sacada é a gente sempre entender realmente o objetivo que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, para que com a FME e com essa gama ampla de possibilidades que a gente tem, a gente trazer esse tipo de resultado da forma mais amigável. Até porque, quando a gente vai fazer esse entendimento, a gente tem essa noção melhor, né, mais assertiva de qual o tipo de usuário, o nível de interface que ele tem com essa questão de GIS. E a gente sabe, igual, né, eu citei, cara, é impossível a gente tomar decisão, né? Acho que sem ter essa noção geoespacial. E é um desafio que a gente traz aqui para dentro também, para a gente conseguir desmistificar e trazer isso para as pessoas, né? Diferentes áreas, diferentes profissões, trazer esse tipo de visão também. Perfeito. Eu acho que deu uma ideia interessante aí do FME dentro da Vale, esse trabalho aí que a gente está desenvolvendo. Conte conosco aí sempre. Gente, obrigada pela presença, Danilo e Guilherme, pela apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro webinar do ano, que começou de uma forma diferente e contou com a participação do Guilherme da Vale. E eu convido vocês também a seguirem as nossas redes sociais, que lá nós publicamos as próximas informações sobre os próximos webinars e as novidades da plataforma FME. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.